E aí, pessoal, segunda aula, nome científico e popular. Pegando um gancho na aula passada. Então, na aula passada, eu deixei um desafio. O nome sempre pode e deve substituir a descrição, caso de exceção justifique. A resposta é não. Popularmente falando, o nome nem sempre substitui a descrição, porque ele é importante para aqueles que não conhecem o objeto, o ser ou pessoa que recebe o nome, ok? Então não é insubstituível. Cientificamente respondendo, a descrição também é importante, principalmente quando é preciso diferenciar uma espécie ou um grupo de organismo de outro, e para identificar sua respectiva espécie ou categoria, né? Para catalogar também uma nova espécie, tá? Pegando mais um gancho na aula passada. Então, eu fiquei devendo a explicação, né? Qual que é a importância, afinal, do nome para a biologia. Vamos lá, então. Para entendermos a importância do nome para a biologia, devemos abordar um pouco sobre o nome popular. Nome popular e seus problemas. Apesar do nome popular ter a vantagem de ser popular, ele pode acarretar inúmeros problemas no meio científico. Deixa comigo que de nome entendo. Epa! O nome popular ele muda de acordo com a língua. Por exemplo, aqui você tem aí um cachorrinho, né, bonitinho. No Brasil ele é chamado de cachorro, cão, se for fêmea, né, cadela. No Japão, você sabe, professor? Isso eu sei porque eu vejo bastante anime, né? Inu. Nos Estados Unidos, essa quase todo mundo sabe. Dog. E se for filhote, puppy. E na Alemanha? Na Alemanha é não sei. Ah, se eu chegar e falar não sei, eles vão saber o cachorro. Não, é porque eu não sei mesmo. Se eu rir pra cachorro, piadinha ruim. Bom, a curiosidade. Os colonizadores, né, ingleses, ao chegarem na Austrália, eles avistaram um bichinho muito curioso, canguru, e falaram assim: Hey, native! Ei, nativo! What's the name of the animal? Qual o nome daquele animal? Kangaroo. Eu não te entendo. Alright, it's kangaroo. Thank you. Ah, está certo, é canguru. Obrigado. Canguru do inglês ou canguru em português. Então, essa historinha é baseada em fatos reais, é verdadeira, mesmo aconteceu. Os ingleses, ao chegar lá, né, perguntaram que bicho que era aquele para os nativos australianos e eles não estavam entendendo nada e ficou esse nome mesmo, que é usado até hoje. Bom, o nome ele também muda de acordo com... Aliás, ele muda de acordo com a língua. Ah, professor, vi aí dog, lembrei do hot dog, né? Aquele lanche, cachorro quente, Brasil, né? Então, nos Estados Unidos, hot dog. Tá lá, lanchinho bonito. E na China? Deixa pra lá. E também pode mudar de acordo com a região. Então, ó, mandioca. Pra gente é mandioca, né? Mas, aí, no mesmo país, falando a mesma língua. Então, no estado de São Paulo, mandioca. No outro lugar, no Rio pode ser Espírito Santo, pode ser aipim. Aí lá pro Nordeste, macaxeira. No Norte, waipi. Nem sei se é assim que fala. Waipi. Então, uma mesma coisa, ela pode ter vários nomes diferentes, dependendo da região, mesmo dentro da mesma língua. E é do mesmo país, né? Pode ter um único nome para seres diferentes. Exemplo fictício.
Então, vamos supor que a pessoa vai fazer uma trilha, ó, cuidado com a fera do mato. Pode ser uma vespa. A fera do mato pode ser uma cobra. A fera do mato pode ser esse coelhinho fofinho. Ou pode ter vários nomes para o mesmo ser. Então, esse aqui tá o Aedes aegypti. Nome popular pode se chamar mosquito da dengue, mosquito da zika, mosquito da chikungunya, mosquito da febre amarela. Em resumo, sem padronização, aliás, o resumo das resumo, os problemas, né, que levaram à criação do nome científico. O nome popular não tem padronização, não tinha regras, né, para o nome científico, então virava uma bagunça. O nome podia mudar de acordo com a linguagem, com a região, não tinha nenhum critério para nomear e nem ele não classificava. A pessoa podia encontrar lá, sei lá, encontrou uma cobra, não gostava de uma outra pessoa e batizava o nome daquela espécie nome de cobra e o nome da pessoa para ofender. Então era uma bagunça. Então, essas necessidades levaram à criação do nome científico. Ele foi criado por nada mais, nada menos que Carl von Linné, ou para os íntimos Linneu. É um naturalista. Naturalista, os biólogos antigamente chamavam de naturalista. Um naturalista sueco, né, da Suécia. Ele desenvolveu um trabalho que foi publicado em 1735, chamado Systema Naturae, que em latim significa sistema natural. Em seu trabalho, além de determinar regras do nome científico, que é o sistema de nomenclatura binomial, ele também propôs as principais categorias de classificação de seres vivos. Warning, alerta, nível de seriedade muito elevado. Alerta, nível de seriedade muito elevado. Carregando dados binários da zoeira. Aguarde. Definições de zoeira atualizadas com sucesso. Carl von Linné, 1 quilo. Para um churrasco de renome. Atenção! Antes de usar, confira no verso da embalagem as regras de uso. Regras da nomenclatura binomial de Linné. O nome da espécie deve ser binomial, quer dizer, ter dois nomes. Por exemplo, aqui, ó, Aedes aegypti. Ou, se a gente comparar, seria tipo fulano ciclanildo. O primeiro nome indica o gênero, já o segundo é o epíteto específico, e os dois vão formar o nome científico da espécie. Então você achava que você não conhecia nenhum nome científico, você conhece sim. Você já ouviu pelo menos um, você já deve ter ouvido falar, que é esse aqui. Outro exemplo, a primeira letra do primeiro nome deve ser maiúscula e o restante é tudo minúsculo. Então aqui os humanos, Homo sapiens. Sou eu mesmo, minha esposa e minha filhinha, Mariane. Então tá aqui, ó. Primeira letra maiúscula, o resto tudo minúsculo, mesmo sendo o segundo nome. O nome, os termos devem estar em destaque. Como assim, professor? Pode vir em negrito, que é aquela cor assim mais forte, né? Mais cheinha. Pode estar sublinhado, que é um grifo, né? Ou pode ser o itálico, que é aquela letrinha meio tombadinha, meio deitada. Então, ó, negrito, Felis catus, que é o nome científico do gatinho doméstico. Sublinhado, itálico, ou até tudo junto, não tem problema, o que não pode deixar de destacar. Também foi escolhida uma língua morta, porque por ela não sofrer mudanças gramaticais, né, ou de linguagem. O latim e o grego arcaico, rip, rest in peace, né, descanse em paz.
Por que são línguas mortas? Porque são línguas que não mudam, né? Com o passar do tempo. Como, por exemplo, português é uma língua viva. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Farmácia antigamente era escrito com PH. PH tinha som de F. No inglês ainda é assim, né? Mudou. Outro exemplo mais recente. Até poucos anos atrás, pinguim tinha trema. Olha lá, pinguim com trema. Agora o pinguim não treme mais, sem trema. Vantagens do nome científico. Opa! Para fechar com chave de ouro. O nome científico ele evita erros de tradução. Ele é estável. Ele auxilia na classificação. Ele é válido no mundo todo. Ele é universal. Desvantagens. Regras mais regras, e eu já disse regras. Não é popular entre os leigos. Difícil leitura escrita para algumas pessoas. Vamos exercitar nossa mente. Questão 1. Um estudante chega atrasado à aula e acompanha apenas as regras de nomenclatura científica e pegou o final da aula. Ao término, ele afirma a você: o nome científico é muito complicado. O cientista deveria nomear as espécies apenas com nome popular. Letra A. Você concorda com a frase de seu colega? Letra B. Em caso de negativa, como poderia argumentar para que ele entendesse que está errado? Pausa marota aí para vocês responderem e voltamos já com a resposta. E voltamos com a resposta. Letra A, você concorda com a frase? É bom que não concorde, pois ela está errada. Como poderíamos argumentar? A gente poderia citar, né, os problemas do nome popular, que ele é muito instável, né, muito volátil, muda muito, causa uma série de confusões. E o nome científico ele padronizou, né? Ele é universal, vale no mundo inteiro e é estável. Só aí você já teria acertado essa pergunta. Questão 2. O nome científico a seguir está de acordo com todas as regras da nomenclatura. Um erro, identifique e explique. Temos aí um pardal comum. Passer domesticus. Pausa aí para responderem e eu volto já. Voltamos aí com a resposta. Quais são? Tem algum erro? Sim. Quais são? Ou qual é, né? Aqui, ó. O segundo nome está iniciando com letra maiúscula e não tem o destaque, ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Quer mais desafios? Quer fazer mais exercícios sobre o tema da aula? Dê uma olhada na descrição do vídeo. Quando estiver pronto, lógico, adicionarei novas questões. Bons estudos e divirta-se. Criei um meme personalizado, só que só os ninjas anciões, os mais antigos entendedores entenderão as referências. Jaime, o menino quer fazer mais exercícios. Ok, mas ele merece. Tang Book. Na próxima aula, não perca. To be continued.